Boa noite a todos. Começamos hoje uma nova fase do nosso Apostolado Veritatis Splendor, fazendo transmissão simultânea do nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. Mas, antes de qualquer coisa, vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu amigo Elivelto, pelo menos boa agora noite. A gente... rapaz, boa noite. Pelo menos a gente se conhece. Pelo menos agora a gente conversa muito por telefone, né? Sim. E agora a gente tem o prazer de, pelo menos, estar se vendo também. Isso vai nos ajudar muito. E daqui um tempo nos conhecendo pessoalmente, se Deus quiser. Se Deus quiser, meu irmão. Prazer ou aqui em Minas, ou aí em Pernambuco. Rapaz, que maravilha. A gente hoje vai falar um pouco sobre a vida e a obra do grande servo de Deus, o padre Júlio Maria de Lombardi. Né? E aí, antes da gente começar falar sobre o nosso padre Júlio, eu queria que você se apresentasse um pouco, Elivelto. Eu sei que você é formado em geografia, né? Você é seminarista, me parece que está até mudando de diocese para começar um novo trabalho. E também, até onde eu saiba, por isso, o motivo da nossa entrevista, um grande conhecedor da vida e da obra do padre Júlio, né, Maria de Lombardi. Pode ter outros, mas pelo menos nesse momento é a pessoa que eu sei que tem grande conhecimento, tem os livros dele, estuda, faz peregrinações, inclusive feito agora uma recentemente que você fez, né? E aí também você me parece que vai completar 29 anos, é muito jovem, né? Inclusive você tem a idade do meu filho mais velho, o Rafael. Rapaz, Rafael fez agora 29 em maio. E você vai fazer 29, acho, se não me engano, agora em novembro, não é isso? Dia 8. Isso. Então se apresenta aí para os nossos irmãos que estão nos assistindo e vamos conversar um pouco aí sobre o grande servo de Deus. Primeiramente, eu agradeço a Deus, a Nossa Senhora, por essa oportunidade, depois a vocês, sobretudo aí do canal Veritatis Splendor, né? Que o esplendor da verdade possa iluminar as nossas almas nessa noite, a verdade que foi tão defendida pelo padre Júlio Maria de Lombardi. E agradeço mesmo, imensamente pela oportunidade, Ranieri, Alessandro, e a todos aqueles os que fazem parte do apostolado, né? Veritatis Splendor. E uma boa noite a todos que estão acompanhando, aqueles que irão assistir posteriormente essa conversa. E sim, eu tenho 28 anos, eu fiz a minha primeira experiência com Cristo, né? Ou seja, a primeira conversão dia 28 de agosto de 2011, dia de Santo Agostinho, no encontro chamado JC, Encontro de Jovens com Cristo. E de lá para cá vim meditando, estudando, aprofundando no discernimento vocacional. E aí fiquei 4 anos na minha diocese de Caratinga, que nós pertencemos o leste de Minas, né, na zona da Mata Mineira, é a mesma diocese na qual o padre Júlio viveu os seus últimos 16 anos de vida, santamente. E agora, neste ano, eu estou no ano pastoral na cidade de São José de Ubá, que pertence à diocese de Campos. Então, estou tentando fazer minha transição para a diocese de Campos. Com a graça de Deus, eu peço desde já as orações de todos. Amém. Vai dar certo, meu irmão. Veja, vamos começar falando sobre o padre Júlio. E aí, rapaz, eu descobri lendo também, estudando, né, um pouco sobre a vida dele, porque você sabe que eu comecei conhecendo o padre Júlio recentemente. E aí, em uma dessas entrevistas que o Alexandre tem feito no canal, né, que é o nosso presidente do apostolado, e aí, resultado, eu disse que estava assim, apaixonado pela obra do padre Júlio. E naquele momento
também conversando, disse, rapaz, seria interessante vocês também fazerem uma playlist aí com as obras, com livros católicos. E aí ele ficou com aquela ideia, e disse, a primeira obra que a gente vai conversar, aquela ideia que você deu. Depois a gente vai colocar em prática. E a primeira obra que nós vamos trabalhar vai ser Luz nas Trevas, do Padre Júlio Maria de Lombardi, porque tem muitas editoras hoje trabalhando em cima disso. Inclusive, pois é, Luz nas Trevas aí. Esse aí é da editora Castela. Não é? E hoje eu soube também que a nossa amiga Ana Lígia, que escreveu o livro O Diário do Silêncio sobre a aparição de Nossa Senhora em Simbres, aqui em Pesqueira, no Agreste Pernambucano, vai também começar já a escrever um livro sobre o Padre Júlio. Então, me parece que o Padre Júlio já começa a ser redescoberto. E isso também graças ao seu trabalho e tantos outros que têm feito, tem tido essa iniciativa de apresentar um homem, inclusive, me corrija, viu, Elivel? Se eu não me falho a memória, alguém me disse, não sei se foi você mesmo, que a editora Voz chegou a dizer que ele era o autor mais lido no Brasil naquela época, não é isso? Sim. Já no final da década de 20, toda a década de 30 e 40, pelo menos aí umas 2 décadas e meia, mais ou menos, a editora Vozes, Dr. Ivan, inclusive, fala sobre isso. A editora Voz lançou uma notícia dizendo que o Padre Júlio Maria de Lombardi, naquela época, era o católico mais lido no Brasil. Né? Então, a gente quer tentar aí com um pouco do nosso apostolado impulsionar isso novamente. Amém, se Deus quiser. Rapaz, e outra coisa, ele chega no Brasil em 1912. Eu queria que você falasse um pouco sobre a vida dele, sobre a família dele. Aí eu queria que você tratasse sobre isso. Rapaz, minha alegria foi saber que ele chegou aqui em outubro de 1912, acho que 15 de outubro de 1912, e a primeira cidade que ele aporta, que ele conhece, é a minha cidade, Recife. Olha que maravilha. Mas o Alessandro, o nosso presidente aí, não precisa ficar triste não, viu, Alessandro? Porque me parece que ele também esteve em Goiás, tá certo? Então não precisa ficar triste. Mas, de qualquer forma, o Padre Júlio primeiro chega na cidade, aqui na capital pernambucana. Isso. Ele chega em Recife no dia de Santa Teresa d'Ávila, dia 15 de outubro de 1912, e pertenceu aqui em minha diocese por 16 anos, e foi em 1943 até o estado de Goiás, né? Então, tá aí formado o nosso trio, né? Eu, você e o Alessandro, né? A gente rapaz, essa graça. É mais um sinal. Forte. Eita, coisa boa. Mas diga lá, meu irmão, vamos falar um pouco sobre esse grande servo de Deus. Então, você citava a Ana Lígia, e o livro dela, né, a terceira edição, se não me falha a memória, teve a apresentação do Padre Gabriel Vilaverde e o prefácio do Padre Paulo Ricardo, né? Isso. Então, se você me permite, eu gostaria de começar com as palavras do Padre Gabriel Vilaverde. Pode ser? Rapaz, fique à vontade, homem. Então tá bom, vamos lá. O Padre Gabriel, certa feita, ele se encontrou com o Padre Paulo Ricardo, e eu vou ler literalmente as palavras do Padre Gabriel. Ele diz assim, ó: já tive vontade de parar com a evangelização pela internet. Conversando com o Padre Paulo sobre isso, falei que seria melhor compartilhar os vídeos dele, pois estava falando o mesmo que eu e com muito mais bagagem. Ele responde: não pense assim, continue gravando as catequeses, porque a doutrina precisa ser dita de várias pessoas, por várias pessoas. É repetição. Não pode partir de um só. Eu falo, você fala, e assim todos percebem a unidade de pensamento. As palavras foram mais ou menos essas, por isso continuei a missão. Até onde Deus permitir, irei. Então eu quero pegar essas palavras do Padre Gabriel e fazer as minhas. Né? Seria melhor colocar aqui no ar o seminarista Roberto Carlos, que fez um bate-papo Júlio Mariano comigo no mês de maio deste ano. Foi sacramentino por muitos anos e estuda a vida do Padre Júlio já há algum tempo. Eu conheço o Padre Júlio desde 2015 e seria melhor ele ter um conhecimento mais profundo, tantas outras pessoas, mas essa fala do Gabriel muito me anima. Né?
Aqui, então, no caso, a gente poderia colocar a pessoa do Padre Júlio, né? Ou seja, eu falo, você, Ranieri, fala, Alessandro, o apostolado Veritatis Splendor também está falando dele, a Ana Lígia também, agora escrevendo algumas coisas sobre ele. Então, tem que partir de várias pessoas para mostrar justamente isso, a unidade de pensamento, né? E, bom, se você também me permite, Ranieri, eu inicio sobre o Padre Júlio da seguinte forma. Imaginemos que um padre que viveu na primeira metade do século XX e que tenha recebido de Deus os seguintes dons e carismas. E o século, né, das duas guerras mundiais, os séculos das revoluções sexuais, do avanço das seitas, do ateísmo, ceticismo, né, racionalismo, fideísmo, o avanço maçônico sobre todo mundo, a perseguição intensa sobre a Igreja Católica, esse século sombrio onde o diabo de fato foi solto mesmo para fazer uma ruaça. Mas imaginemos que dentro desse contexto Deus deu à igreja, e sobretudo a igreja no Brasil, porque é bom dizer desde o início que o Padre Júlio Maria de Lombardi é brasileiro, ele mesmo dizia, né? Tem a Bélgica como pátria natal, né? Lá a pátria onde ele nasceu, em Beveren, no município, a França como pátria afetiva e o Brasil como pátria adotiva. Então, dia 18 de agosto de 41, o Getúlio Vargas assinou a naturalização dele. Em outubro, 31 de outubro do mesmo ano, em 41, foi comemorado essa naturalização em Manhumirim. Então, veja, Deus deu à igreja, em todo esse contexto turbulento, a igreja no Brasil, um padre que tinha semelhantemente o dom da pregação como Santo Antônio de Pádua, de arrebatar os corações, converter as pessoas, debelar o erro contra os hereges. Semelhantemente, ele teve uma devoção à Nossa Senhora extraordinária, como São Luís de Montfort, um desapego desse mundo como São Francisco de Assis, um zelo pelas almas e pela missão, como São Francisco Xavier, São José de Anchieta, uma vida de adoração eucarística como São Pedro Julião Eymar, uma piedade, né, no apostolado pelo confessionário, zelo pela missa como o Cura d'Ars. Inclusive, também, depois eu quero até dar destaque para o segundo subtítulo talvez a melhor biografia sobre o Padre Júlio Maria, né? Aqui, ó, um missionário à afeição do Cura d'Ars. E, de fato, ele era um padre à afeição do Cura d'Ars. Então, imagine, todos esses dons, esses carismas de missionário, né, ardor missionário, vida de contemplação, adoração eucarística, devoção a Nossa Senhora, tudo isso reunido em um único padre. Esse é o Padre Júlio Maria de Lombardi. Se eu pudesse iniciar essa introdução falando sobre o Padre Júlio Maria de Lombardi, esse é o resumo. Aí pode ser que alguém fale assim, não, ele está exagerando só porque ele é devoto do Padre Júlio Maria, ele está querendo já colocar ele nos altares, passar à frente da igreja. Não, nada disso. Não. Nós iremos ver pelas obras que eu vou apresentar, as obras que eu tenho, tanto as obras dele como as obras também sobre ele, os fatos, né, dizem por si. Ele, de fato, era um homem completo. O Elivelto, ainda faltou um detalhe aí, que eu acho muito importante. E um grande apologista, né? Ah, não. Sem dúvida nenhuma. Foi, talvez, um dos maiores apologistas do Brasil, quem sabe o maior, não é? Porque ele escreveu mais de 80 obras. E as obras, a maioria delas dedicada à Nossa Senhora, à Eucaristia e à apologética, não é? Eu irei apresentar alguns livros, e é oportuno que eu apresente as obras, tanto obras dele como sobre ele, porque eu fiz uma lista de várias dessas obras, né? Ainda hoje eu postei no Facebook, que as pessoas poderão adquirir, comprar, né? Isso. Mas me fale aí, qual foi a primeira grande missão do Padre Júlio aqui no Brasil? Ele primeiro passa pela África, não é isso?
ele Então, recebe um chamado, sim. ok. Pode ir? Não, por favor, é você. Então, ele nasce no dia 7 de janeiro de 1878. Em fevereiro morre o bem-aventurado Pio IX, em abril vai morrer Dom Vital, né? E em agosto vai ser eleito o Papa Leão XIII. É um ano maravilhoso. Ele nasce, só que ele gostava de comemorar o batismo, né? Ele foi batizado em casa pela senhora Adelaide, a parteira. Ele foi batizado no dia 8, no dia seguinte, 8 de janeiro. Por isso que todo dia 8 a gente, né, reza pela beatificação dele. E teve mais 8 irmãos, né? O penúltimo também foi padre Aquiles de Lombardi. Foi padre missionário na China e teve que regressar para a Europa em 1947 pelo avanço do comunismo. O padre Aquiles vai visitar o padre Júlio em Manhumirim em 1931, vai ficar lá 3 meses, mais ou menos, trouxe um cálice de presente para ele, etc. Então, assim, dos 9 filhos que a dona Sidônia Stillen, né, teve com o São José de Lombardi, só sobraram 2. O padre Júlio, que foi o primeiro, e o Aquiles, que foi o penúltimo. Os outros morreram com a graça batismal, tanto é que o padre Júlio Maria pediu intercessão desses irmãos dele, né, e certamente recebia muitas graças, né, e a mãe dele era uma santa, porque ela falava, mesmo na morte dos meus outros filhos, o que mais me consola é saber que eu terei 2 padres na família. Meus 2 filhos serão missionários e serão padres. E, de fato, foram. O pai dele também era um homem extremamente piedoso. O padre Júlio contou várias vezes em pregações, retiros, homilias, a piedade que a mãe dele tinha. A mãe dele carregava uma imagem dentro da bolsa de Nossa Senhora. E o pai dele também, o padre Júlio conta, né? Meu pai não precisava me mandar ir à missa, ele tomava minha mão e ia comigo à Santa Missa. Então era uma família muito piedosa, certamente foi muito educada naquele contexto ali da década de 70 do século XIX, que foi o período do Concílio Vaticano I, né? Então, assim, aí o início, né? A infância dele também extremamente piedosa, fez a sua primeira comunhão com 11 anos de idade, a crisma também foi com 11 anos, e estudou no colégio São José, onde foi também bem educado religiosamente. Lá tinha uma tal de irmã Rosa, né, que certa vez entregou para ele algumas revistas de missionário. Quando ele foi para a escola, caiu numa poça de lama e teve que ficar fora de sala, e a irmã colocou as revistas de missionário na mão dele. Ali já começou a paixão dele por ser missionário, né? E depois, de fato, ele vai ser missionário, né? Na adolescência, ele escuta uma pregação de um velho bispo da África, onde estava passando pela região, o bispo falando da dificuldade dos missionários na África, da pobreza do povo de Deus lá, e ele fica encantado. As pessoas começam a levar joias, dinheiro aos pés do bispo, né? E o padre Júlio falando, o que eu vou entregar para esse bispo? Né? Ali com seus 15, 16 anos, o que eu vou entregar para esse bispo? Aí ele espera o bispo ir para a sacristia da igreja, alguma coisa assim, e vai até ele. Eu entrego a minha vida, quero ser missionário. E com 17 anos, 1895, ele parte para a África para ser missionário, irmão Tato Maria. No mesmo ano, 1895, o padre Berthier, saudoso padre Berthier, um santo homem, estava fundando, a pedido do Papa Leão XIII, a Congregação da Sagrada Família na Holanda, em Grave. Que mais tarde o padre Júlio Maria vai ingressar nessa comunidade que é para vocações tardias. Certo? Então o padre Júlio vai em 1895 para a África, vai ficar lá 6 anos. E no último ano ele entra numa febre maligna, teve várias doenças. Lá ele foi professor, jardineiro, aprendeu medicina, foi catequista, etc. Foi descobrindo a sua vocação sacerdotal e ele entra em contato com essa congregação do padre Berthier, né? Começa a escrever, teve algumas dificuldades superiores dele lá na África, começaram a transferir ele para vários lugares, mas aí
Quando deu 1901, ele vê que o negócio começa a apertar, ele faz uma promessa à Nossa Senhora. Ele fala que se ele ficasse curado pela intercessão de Nossa Senhora, ele iria dedicar toda a vida dele, o apostolado, os escritos, a Nossa Senhora. No dia seguinte, ele acorda curado e retorna para a Europa, para em 1902 ingressar na comunidade da Sagrada Família com o Padre Berthier. Essa é a introdução, sim. Pois é. E quando é que ele chega no Brasil? Quem é que o desafia? O que é que o move a vir ao Brasil? Pois é. Antes do Brasil, tem umas passagens interessantes, assim, que vale a pena ressaltar. Aí ele vai para Grave, na Holanda. E ele conhece o Padre Berthier. Uma vida penitencial, assim, como se fosse uma trapa, né? E lá as pessoas, os seminaristas contam que eles se flagelavam, um homem extremamente penitente. Ainda na África, ele escreve a primeira parte das suas notas espirituais, a sua vida espiritual daqui, o Regleman. A primeira parte ele escreve na África, essa segunda parte ele escreve... Aqui está toda a vida ascética e mística dele, quase toda. A segunda parte... Só preciosidade. Sim. A segunda parte ele escreve quando ele volta para a Europa, e a última parte, que é menor, quando ele já estava no Brasil, no Norte, em 1913. Mas o Padre Berthier, que ensinou para o Padre Júlio Maria o tomismo, a devoção mariana, o Padre Berthier era um homem extremamente santo. Ele sabia o Novo Testamento de cor. E Padre Júlio, as datas são muito interessantes na vida do Padre Júlio. Por exemplo, ele foi ordenado subdiácono no dia 24 de dezembro de 1916. É a mesma data da morte dele, 24 de dezembro. Né? E ele é ordenado padre na Holanda, na capela de Nossa Senhora de La Salette, no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. E a comunidade onde ele vai morrer é dedicada a Santo Antônio. Né? Isso. Então, ele foi ordenado em junho. Em outubro, se não me falha a memória, do mesmo ano, 1908, morre o Padre Berthier. E o Padre Júlio, então, vai escrever uma biografia sobre o Padre Berthier de 590 páginas. Essa biografia subiu, não sei onde ela anda, infelizmente, não tive acesso a ela. Bom, a Congregação da Sagrada Família envia o Padre Júlio para a Bélgica, para Wacken, ou Wacken, não sei como que se pronuncia. Tem um livrinho aqui, Padre de Lombardi. Esse D dele é maiúsculo, porque é sobrenome. Era Júlio Emílio Alberto de Lombardi. Ele tira o Emílio Alberto e coloca Maria. Quando ele fez sua consagração. Ele ordena em 1908, se consagra como padre de Maria, todo de Maria, e no ano seguinte, 1909, ele faz a total escravidão e marca o peito com o nome de Jesus e Maria, a ferro quente. Olha aqueles ferros de marcar boi, não tem? Rapaz, interessante. Eu não sabia. Sério mesmo? Tá tudo aqui, ó. Rapaz, que interessante. Eu vou apresentar as obras depois pro pessoal. Então ele marca o peito. Ele marca o peito com o nome de Nossa Senhora. E outra coisa, a sua devoção era tamanha, Nossa Senhora, que em Wacken, Wacken, não sei como é que se pronuncia, na Bélgica, quando ele vai ajudar a fundar uma escola apostólica de La Salette, ele chama um grupo que quer viver uma radicalidade maior, a devoção mariana, e lá, eu vou falar bem baixinho para o pessoal não escutar, e lá ele funda a Maçonaria de Maria. Era um grupo mais secreto que queria viver a radicalidade de São Luís de Montfort. Porque ele decorou 2 livros na sua vida. O Segredo de Maria, de Luís de Montfort, e o Tratado da Verdadeira Devoção. Ele decorou. Tanto é que ele tem um livro sobre isso. Né? Oi? E ele tem um livro, né, sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. Então, ele decorou o Segredo de Maria e o Tratado. Note bem o nome do livro de São Luís, né? O Segredo de Maria e o Tratado. E é por isso que ele escreve, então, como título,
O segredo, né, de quem? O segredo da verdadeira devoção. É esse livro aqui. Tem uma outra edição aí também que saiu recente, não é? Então, assim, ele funda a Maçonaria de Me Maria. parece que Né? é pela Caritate. Me parece que pela editora Caritate. Ah, sim, certo. E lá começa a escrever algumas obras sobre Nossa Senhora, e ele já falava que no tempo de missão dele na Europa, sobretudo na França, o que mais deixava ele triste é ouvir os pregadores católicos comparando a Nossa Senhora com os outros santos. Ele falava, o metro de medir a santidade dos santos não é o mesmo metro, o metro para Nossa Senhora. Isso não se faz. Aí ele vai, ouve falar que alguns, né, estão falando algumas coisas assim, muito rasas sobre Nossa Senhora, ele fica furioso e escreve o grito de alarme, que o nosso irmão Celito está aí publicando pela comunidade Ignis, né? Pois é, Numa pois eu noite, vi. numa noite só, ele escreve lá falando de Nossa Senhora. E os seminaristas falam que o padre Júlio Maria passou inúmeras noites em claro escrevendo livros sobre Nossa Senhora. A vontade dele era ficar lá na Europa, dando aula e escrevendo só sobre Nossa Senhora. Aí que ele vai vir para o Brasil. Dom Amando, que era arcebispo aí do Pará, vai em 1910 a Europa pedir missionários. E aí o padre Júlio chega de uma missão em casa e encontra sobre a sua mesa uma carta pedindo para vir para o Brasil. E aí ele chora, né, chora e fala das dificuldades que ele iria enfrentar, né, porque ele sabia que vir para a Amazônia era morte na certa, né? E o que ele faz? Ele diz, caí de joelhos aos pés da imagem de Maria Santíssima, que sempre trouxe comigo por toda parte. Fiz uma prece fervorosa à boa Mãe do Céu, ofertei-lhe o meu holocausto, ofereci-lhe a minha vida. Senti que ela me dizia alguma coisa. Além de visão, ele tinha locuções interiores com Nossa Senhora. E ela disse, a imagem de Lourdes que ele carregava com ele, animou-se para ele várias vezes, né? E Nossa Senhora disse para ele, tem confiança, meu filho, eu guiarei teus passos, tens no Brasil uma empresa que eu te reservo, obedece e hás de ser feliz. Então, assim, essa é a situação, esse é o contexto no qual ele vai vir para o Brasil, e antes de vir, tem um testemunho de um ex-seminarista do Padre Júlio, deixa eu só pegar aqui, está nesse livro aqui, ó, do seminarista Iones Peyron. Ele fala que nessa comunidade lá em Wacken, na Bélgica, as pessoas, já naquela época, isso em 1910, 1911, até 1912, mais ou menos, já naquela época, tamanha era a santidade, a fama de santidade do Padre Júlio Maria, que as pessoas iam a essa escola apostólica, iam atrás do Padre Júlio Maria, arrancava pedaço da batina dele, já o tinha como santo, e o Padre Júlio rezava por inúmeras pessoas e eram curadas, já nessa época. E o Iones Peyron, 1943, se não me falha a memória, ele foi preso pelos nazistas e ele queria se suicidar. Ele conta isso nesse livrinho aqui, tem um testemunho dele. E ele lembrava das catequeses do Padre Júlio, olhe nas suas dificuldades da vida, nas tribulações, invoque a boa Mãe do Céu. E na prisão, na noite que ele ia suicidar, ele conta, ele lembrou dessas catequeses do Padre Júlio, ele fala, lembrei-me da catequese do Padre Júlio, invoquei a boa Mãe do Céu. Veio-me então uma paz serena, uma profunda paz na minha alma, e então desisti de suicidar. Depois ele foi liberto, exatamente, e ele fala, graças às catequeses marianas que eu tive do Padre Júlio Maria de Lombardi, na época eu fui seminarista dele. Rapaz, veja, não é orgulho a gente ter tido um homem dessa envergadura, de santidade, intelectual, um grande servo realmente de Deus, e nossas terras brasileiras, que grande modelo é o Padre Júlio, inclusive para os nossos sacerdotes, para os
aqueles que têm uma vocação sacerdotal, assim como você está nessa sua vocação, veja que modelo você já começa a se inspirar. Né? E nós tivemos ele em nossas terras aqui. Ele não ficou um santo somente lá na Europa. Veja, ele já tinha fama de santidade, ele já tinha todos esses testemunhos acerca dele, todo um trabalho, um reconhecimento por parte, inclusive, do povo, e é esse homem que vem ao Brasil. Veja, como você tem conhecimento, porque eu não sabia, nenhum desses detalhes que você está dizendo aí, eu sei porque é isso, só quem se aprofunda mais, eu tenho lido os livros dele, mas não tanto sobre ele. Então, esses detalhes que você tem trazido aí é muito importante, inclusive, enriquece mais ainda e nos desafia, inclusive, a continuar incentivando que seja realmente, cada dia mais, publicado os livros do Padre Júlio, seja discutido, seja... O Padre Júlio, na verdade, Elivelto, ele precisa ser redescoberto, na verdade. E já é um grande começo, né, que Deus, assim, realmente traga de volta a memória do povo católico, a bênção que é e que foi, né, e continua sendo em nossas vidas, a vida do Padre Júlio Maria de Lombardi. Certo. Então, antes de chegar aí em Recife, porque a história é muito longa, é muita informação, porque ele, como ele viveu em 3 continentes, 66 anos de vida, mas eu tenho um projeto de iniciar algumas aulas, uma série de aulas, ou um curso, sobre entrar nos detalhes, né? Mas isso é projeto para depois. Um ano depois da ordenação dele, ou seja, em 1909, olha o que ele escreve. É preciso que a todo custo eu me torne um santo. Sinto em mim um atrativo irresistível para a perfeição. Então, quando eu falava aqui no início que ele recebeu de Deus aqueles dons e carismas, que ele começou a imitar aqueles santos todos, eu não estou exagerando. Eu não estou inventando de forma alguma. Por quê? Eu citei o João Maria Vianney. O próprio Dom Antônio escreveu essa biografia aqui em 1947. Ele morreu em 44. Em 47, ele publica essa biografia, que é a mais completa, mais fantástica, a mais brilhante. E, veja bem, o subtítulo da obra, Padre Júlio Maria, Sua Vida e Sua Missão, um missionário à feição do Coradás. Por quê? De vida paroquial, de zelo pela missa, apostolado no confessionário, etc., ele é identicamente ao cura d'Ars, que antes de vir para o Brasil, ele visita Ars. Ele celebrou uma missa em cima do túmulo do corpo do João Maria Vianney. Ele fala que ficou impressionado, parecia com o corpo incorrupto do Vianney, parece que estava mexendo, alguma coisa assim. Ele ficou impressionado com aquilo. E a vida paroquial do Padre Júlio é semelhante ao cura d'Ars. É por isso que eu não estou inventando as coisas. Não é porque eu sou devoto que eu estou... Não. Os fatos narrados aqui na história, os documentos, dizem isso. Só que ele tem algo a mais. Não estou dizendo que ele é mais santo que o cura d'Ars, pelo amor de Deus. Mas na prática ele tinha algo a mais, que ele era um missionário. O cura d'Ars tentou sair de Ars para rezar, etc. O pessoal não deixou, de tão santo que ele era. Mas isso aconteceu com o Padre Júlio também. Quando ele teve que sair do Rio Grande do Norte para vir para Minas, veja bem o que aconteceu. Ele mesmo diz, né? Veja bem. Deixa eu pegar aqui para vocês. Só a citação literal mesmo. Deixa eu ver se eu consigo só achar a citação. Aqui, ó. Assim como aconteceu com Vianney, aconteceu com ele. Né? Tamanha santidade. Estou igualmente em polêmica com os protestantes. Isso em 1926, 1927, no Rio Grande do Norte. Pelo jornal. Ele escrevia para o Diário de Natal. Mas ajeitarei tudo para poder retirar-me às escondidas em outubro. Será preciso qualquer pretexto, pois meus paroquianos seriam capazes de opor-se à minha saída, mas arrumarei um jeito. Quando o homem é santo, o pessoal quer montar barreiras para impedir que o santo saia, não é verdade? Sim, isso aí.
Quando eu disse que ele tinha um zelo pelas almas, como São Francisco Xavier, etc., citei outros santos, desapego pelo mundo, como São Francisco de Assis, ele, na ordenação dele, ele escolheu esses santos como patrono. São Jerônimo também, que ele gostava de citar, São Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório. Ele era um tomista. Ele escrevia de forma popular para o povo. Nós iremos ver nas obras. Uma forma popular. Ele pegava a alta teologia, tomista sobretudo, e colocava para o leigo, para o povo. Só que ele era um grande teólogo. Nós iremos ver nas obras marianas, que nós iremos apresentar. É um homem extremamente teológico, né? Bom, mas isso aí fechar... você... Sim, perdão, pode falar. Não, só para fechar a Europa, para vir para o Brasil, ele gostava muito, então, de pregar missões, e sobretudo na França. E teve um caso que... E assim, ele arrebatava as jovens para os conventos, os rapazes para o seminário. Era uma coisa incrível, por isso que ele pregava igual Santo Antônio. Ele foi reconhecido como o martelo do protestantismo no Brasil. Não é à toa. Então, uma moça queria entrar para o convento e a mãe não deixava. A mãe era paralítica, alguma coisa assim. Aí ela foi até o Padre Júlio falou assim, não, minha filha, sua mãe precisa de você. Não, mas minha mãe é rica, etc. Vai lá, visita ela. O Padre Júlio foi lá, a mulher deitada lá já há anos, e a mãe dela falou assim, não, padre, é difícil para mim entregar minha filha, eu já entreguei toda a minha vida, agora entregar minha filha, eu não posso fazer isso. O Padre Júlio falou assim, mas você tem quem cuida de você? Tenho uma empregada e tudo, mas é minha filha, ela é única. O Padre Júlio falou assim, você entregou as coisas a Deus pela metade, entrega a sua filha e ele há de cuidar das coisas físicas do seu corpo. Reza para a mulher fica curada imediatamente. Entendeu? Então, assim, aí vem para o Brasil. Viaja. Então, esse milagre ocorre na Holanda. Na França. Na França. É narrado aqui na biografia. O Dom Antônio parece-me ser o bispo mais idoso do Brasil. Ele fez 100 anos este ano. Ele é bispo emérito de Taubaté. Ele conviveu 12 anos com o Padre Júlio. Certo? E aí o Padre Júlio vem, então, para o Brasil. Ele, mais um padre e mais 2 irmãos. E foram uns 22 dias, me parece, de viagem. Acho que ele saiu da Europa 23 de setembro de 1912 e chega aí em Recife, dia 15 de outubro. E aí ele começou a escrever isso aqui, ó, o Diário Missionário. Né? É algo extraordinário. Né? É extraordinário. Isso aqui precisa de aulas e aulas para a gente entrar nisso aqui. Eu tenho essa edição de 91, mas essa aqui é de 2018, que ela vem com o romance de um missionário no Amazonas. Então, essa parte aqui é o diário, esse aqui é o romance dele no Amazonas. E ele escreve durante 6 meses esse diário. Ele vai terminar em 1913, no norte do país. Aí ele chega... começa a falar da religião do povo brasileiro e da cultura, etc. Vai para o Rio Grande do Norte, né, para o extremo aí, mais ao nordeste, né? Isso, Rio Grande do Norte, perdão. E lá ele vai aprender a se acostumar com a cultura brasileira, etc. Aprendeu português em poucos meses, 2, 3 meses, e vai celebrar a sua primeira missa em público no dia 24 de dezembro de 1912. O dia 24 na vida do Júlio, é tudo. Né? E aí, depois ele parte para a sua missão derradeira, né, que é Macapá, depois Icoraci, essa região toda lá, né, de Macapá, Belém, etc. Lá ele vai fundar as Cordes Marianas, em 1916. Lá ele foi médico do povo, delegado, farmacêutico, jornalista, dentista, tudo. Né? Ele fica na paróquia de São José, Macapá,
e ali já começam algumas polêmicas com protestantes espíritas, né? Ele começou a convencer as pessoas, ganhar o coração, a confiança das pessoas, a partir desse movimento que ele começou a fazer com medicina, indo nas casas das pessoas, usando da medicina e do dom que Deus deu a ele, de cura, etc. E aí começa a inveja dentro do clero, né, meu irmão? Começa as cutucadas, as perseguições ao Padre Júlio, começa já aí no norte do país, lá no norte. Sério? Eu não Sério. sabia. Teve um padre que fez uma crônica contra o Padre Júlio Maria. Eu não vou aqui olhar esses detalhes porque vai nos tomar Sim. tempo, né? E a gente Isso. a gente não tem tanto Padre Evaldo Betti começaram a escrever contra o Padre Júlio Maria de Lombardi. Teve um bispo, vários bispos, vários assim, uns 2, 3, se não me falha a memória, começaram a persegui-lo, sobretudo Dom Joffre, foi bispo aí na região do norte, o perseguiu muito por causa de calúnias. Tanto é que esse bispo, depois ele vai ser internado no Rio. Em 1947 ele vai morrer internado num hospital lá no Rio, e algumas irmãs da congregação do Padre Júlio vai visitar ele, e ele pede perdão às irmãs por ter perseguido e caluniado o Padre Júlio. Perseguiu tanto o Padre Júlio no norte, que a congregação dele, as filhas do Coração Imaculado de Maria, as Cordemarianas, nem podiam falar para as noviças quem era o fundador. O nome do Padre Júlio Maria de Lombardi, por muito tempo, foi proibido dentro da congregação dele. De tamanha perseguição que começou já no norte, né, do país. Bom, aí ele fica no Macapá, toda essa região. Só um minutinho. E interessante como os grandes santos foram perseguidos, né? Existe essa característica também, de perseguição, de incompreensão, entre inclusive seus pares mesmo. Sim, sim. O Roberto, quando gravou comigo o bate-papo Júlio Mariano, ele falava disso. É necessário que alguém escreva sobre as perseguições e os sofrimentos que o Padre Júlio sofreu. É uma coisa assim. E ele nunca respondeu os bispos, baixava a cabeça, e era um homem santo, extremamente santo. Bom, e aí ele fica então nessa região de Macapá até 1926, final de 26, me parece, e a situação ficou tão assim dramática, né, para ele, para a congregação, que ele teve que voltar para o Rio Grande do Norte. E vai ficar no Rio Grande do Norte até 1927, final de fevereiro de 27. Então ele fica lá aproximadamente um ano. Lá ele vai escrever para o Diário de Natal, vai começar suas polêmicas com os protestantes. Tem uma passagem, inclusive, que ele está na Catedral da Paraíba, se não me engano. Está aqui nesse livro do Dr. Ivan, que foi seminarista, depois saiu, Os Passos do Missionário Nordeste. Ele pregando na catedral lá e falando contra o espiritismo, né? E aí cai um pedaço do altar-mor, e aí o pessoal fica assustado, né? E vendo aquilo um sinal. Vendo aquilo um sinal. E aí diz assim, né? Que esse fenômeno, né? Essas revelações espíritas, o Padre Júlio falava assim, ó, esse padre, o jornal O Globo falando sobre esse acontecimento, né? Esse padre que fez estudos apreciáveis sobre as manifestações espíritas, explicava ao seu numeroso auditório que os fenômenos dados como revelações espíritas pelo movimento, né, do espiritismo não passavam de burlas combinadas com maior ou menor habilidade. Foi a notícia que o Globo colocou, segundo o que o Padre Júlio dizia, né? Essas coisas dos espíritas são burlas combinadas com maior ou menor habilidade. Então, ali também teve muita perseguição com relação a isso, né? Bom, e aí ele vem, então,
para Manhumirim, Dom Carloto, primeiro bispo aqui da diocese, que é natural do Ceará, e começou a entrar em contato com ele, o trouxe para Manhumirim. Ele chega a Manhumirim em março de 1928, né? Aí começa a ver a vida paroquial, como que é o ritmo, etc. E em abril ele toma posse. A vida em Manhumirim era muito pacata, a religião fria, morna, praticamente. Dom Carloto quis dar para ele Carangola, Manhuaçu ou Caratinga. Carangola era a princesinha da zona da Mata Mineira. Manhuaçu também, desde sempre muito famosa aqui, né, na região. E Caratinga, a sede episcopal. E ele fala, passando por Manhumirim, não, eu quero Manhumirim. Aí Dom Carloto fala com ele, mas Padre Júlio, aqui se mata por um copo de cachaça, aqui reina a religião, o senhor aqui vai ficar aqui, etc. Não, é aqui. Então, assim como Ars era uma pequena aldeia, seguindo os passos de Vianney, ele quer ficar também numa pequena Ars mineira. Né? E ali, meu amigo, ele, já em maio, né, em maio, ele começa a fazer suas pregações sobre Nossa Senhora e os protestantes, então, vão soltar alguns folhetinhos, né? Caluniando ele. Veja, tá aqui, ó. Né? Tendo tomado posse da paróquia, esperou a hora oportuna para agir, provocando-a duramente a pregação do mês de maio. O resultado não se fez esperar. Os protestantes, desesperados pela enorme concorrência do mês mariano e o entusiasmo dos católicos, espalharam um boletim, né, contendo diversas objeções contra a religião. Aí eles vão começar a pedir, né? O crente pede um texto provando na Bíblia a devoção mariana, aquela coisa toda. Aí ele começa a escrever os seus livros apologéticos. O Elivelton, mas quando é que ele começa a escrever O Lutador? Porque ele fundou, né? Ele criou esse jornal, O Lutador, não é isso? Isso foi antes das polêmicas que ele começou a ter com os protestantes lá nessa região Manhumirim. Quando é que se deu essa fundação? Ele primeiro escreveu livros, ele primeiro começou com o jornal, e aí o Lutador, e aí foi entrando em polêmica com os protestantes. Então, ele chega em 1928 em Manhumirim. Ele começa a escrever para o jornal, o Manhumirim já tinha um jornal, né? Parece que era o jornal o Manhumirim, alguma coisa assim. Só que o jornal de Manhumirim dava espaço para os políticos, para a maçonaria era forte lá em Manhumirim, e para os protestantes e para os católicos. Esse jornal de Manhumirim queria agradar todo mundo, né? E o Padre Júlio começou a responder esse pessoal à altura. Aí começou a gerar uma certa polêmica, começaram a perseguição ao Padre Júlio Maria, etc. Que esse jesuíta veio fazer aqui, né? O rato velho, alguma coisa assim que falavam dele, essa persona não grata, o que esse homem está fazendo aqui, etc. E aí o que ele faz? Em novembro do mesmo ano, ele funda o Lutador. Já na primeira edição do Lutador, ele fala que veio. O lutador há de ser digno de seu nome, e conforme prometera, há de lutar desassombradamente pelos interesses sagrados da religião de Jesus Cristo, e pela conversão da fé integral na alma dos católicos. O soldado que baixa a bandeira e esconde a espada em frente do inimigo é um covarde. O lutador não será covarde. Isso na primeira edição, em novembro. Então começa a publicar no seu jornal Lutador, que depois invadiram lá a gráfica dele na década de 30, fizeram uma ruafa. Os protestantes, os maçons, quem? Uma mistura. Teve uma época, tem até um artigo do jornal que ele fala que os protestantes e os maçons se juntaram, né, para ir contra ele, evidentemente, né?
Os políticos também perseguiram muito ele, tanto é que o Padre Júlio tentou um prefeito católico, e ele foi até Viçosa e conseguiu um prefeito católico, durou até uns meses lá, mas ajudou bastante o Padre Júlio Maria. Mas aí ele começa a escrever no jornal e daí os seus livros, né? Igual, por exemplo, vocês aí estão fazendo, né, a resenha católica, Luz nas Trevas, porque o jornal também depois começou a funcionar assim. Não só os protestantes mandavam pergunta, mas os católicos também mandavam pergunta. O darwinismo que estava chegando, perguntava sobre filosofia, ciência. Por exemplo, esse livro aqui, né? O Anjo da Luz. Polêmicas de doutrina, de ciência e de teologia popular. Ele fala de psicologia, de ciência, filosofia. Está aqui. O Anjo das Trevas. Aqui é onde ele sapeca. Maçonaria, espiritismo. Ele tem tem outros livros sobre espiritismo também. O Diabo, Lutero e o Protestantismo, né? Um retrato autêntico de Lutero, segundo os próprios protestantes. Você sabe que tem uma moça, inclusive, aí no YouTube, que começou a ler esse livro, e ela faz uma pequena resenha, uma apresentação, e a gente percebe que ela começa a se inquietar, ela ficou inquieta, e eu penso que esse livro vai terminar convertendo essa moça. Ela é de Itaperuna, se não me engano. Ah, tá. No estado do Rio. Depois tem as objeções e erros protestantes, ataques protestantes, né, as verdades católicas. Aqui ele diz uma coisa interessante, eu gosto muito, e quando inauguraram o Corcovado, né, lá, o Cristo Redentor, ele falou assim, olha, fiquei sabendo que vocês inauguraram aí o Cristo Redentor, né, aí, etc., no Rio, seria bom agora colocar a Mãe de Deus sobre o pão de açúcar, voltado para o seu filho. Tudo dele era Nossa Senhora, tudo. Como todo bom santo, né? Muito mariano. Sim. A Irmã Mirim também. Olha, você tem esse livro aí, não tem? Sim. Esse aqui é editado pelo Instituto Jackson Figueiredo. Sim. Esse livro aí, essa edição teve o prefácio do Padre Paulo, né? E se vocês forem pegar a introdução dele, ele fala assim, olha, deveria alguém, um teólogo, né, ter escrito sobre isso, a relação de Jesus sobre Nossa Senhora Eucaristia. Eu já tentei várias vezes, o Padre Júlio dizendo, eu já tentei várias vezes iniciar esse livro, mas é necessário uma alta teologia, alguém mais gabaritado que eu deveria ter feito isso. Mas como ninguém se aventurou, eu me ouso então a escrever o Maria Eucaristia, que Dom Leme elogiou muito esse livro aqui, tá? De Dom Leme. Já que estamos nas obras marianas, o segredo já foi falado, Maria Eucaristia, a mulher bendita, né? Diante dos ataques protestantes. O Anderson Reis publicou esse livro também, só que com outro título, Em Defesa de Nossa Senhora. É o mesmo livro. O Porquê Amo Maria, isso que é um tratado teológico também. Né? E tem o Princípios da Vida de Intimidade, que eu imprimi, só que o Centro Santo Afonso de Ipatinga, aqui em Minas, vai publicá-lo, graças a Deus. Né? Então, o Ranieri, ele começa a publicar através do Lutador esses livros, esses artigos. Eu tenho livros da época, inclusive, que eu ganhei, fui ganhando muita coisa. Ganhei essa cruz que foi encostada no crânio dele em 2007. Eu ganhei uma medalha da Congregação das Cordes Marianas de 1916. Esses livros aqui, tudo da época dele. Ó. Deus e o Homem. Isso aqui tem muita filosofia, foi base para minha monografia de filosofia. O Fim do Mundo Está Próximo. Você sabe que esse livro está sendo agora editado novamente pela editora Loreto. Se Deus quiser, graças logo mais nós teremos... Esse livro, inclusive, é muito pertinente. É nesse livro, que ele trata acerca da aparição de Nossa Senhora aqui, em Pesqueira, em Simbres. E ele é o primeiro sacerdote, na verdade, que vem a revelar, trazer... Ele escreve, me parece, para um jornal, uma revista alemã, acerca da
da aparição de Nossa Senhora em Símbolis, não é isso, Elivelton? Sim. Assim como a Ana Lígia, né, foi extremamente perseguida para não publicar essas aparições, como ela falou com você na live, o Padre Júlio também teve dificuldades tremendas de propagar isso, né? Um negócio, falar do comunismo, essas coisas assim, né? Ele teve alguns problemas com isso, né? Aí tem um comentário eucarístico, ele escreveu vários comentários do Evangelho associando a Eucaristia, ele associava sempre a Eucaristia, pegava a passagem do Evangelho, associava a Eucaristia, não só esse, mas tem vários outros. Tem o Maria Eucaristia também, da época. O Sol Eucarístico tem uma edição dele, aqui, ó, mais recente. Esse livro é interessante. Tem um pastor chamado... deixa eu pegar o nome do pastor aqui. Pastor Nobre. Teve um congresso eucarístico na década de final de 30, 40, início de 40, alguma coisa assim. Fizeram o congresso eucarístico em Belo Horizonte. Aí esse pastor foi e lançou um boletim, um panfleto, né? Falando contra o culto eucarístico, contra esse congresso eucarístico. Aí, o que o pessoal, os padres, os bispos fizeram? Pediram a quem para escrever, para responder esse pastor? Pediram o Padre Júlio Maria. Eles faziam assim. E o Padre Júlio, em vez de escrever um artigo, uma carta, alguma coisa, não, esse livro aqui foi uma resposta ao senhor pastor Nobre, né? Esse livrinho aqui, o Sol Eucarístico e Trevas Protestantes, né? Então, ele fazia assim. Assim, a gente já está caminhando aí para quase uma hora. Eu vou tentar junto com você concluir. Assim, uma coisa que você mencionou há alguns instantes, o padre, ele, apesar dele ser assim um defensor ardoroso da fé católica, ele era uma pessoa muito amável e assim de fino trato. Você percebe isso até no livro dele, por exemplo. E quando você diz assim, mas era um grande teólogo, é verdade, ele é um grande teólogo. Ele não tinha aquela densidade, né, que a gente costuma ver em obras teológicas. Na verdade, ele fazia o seguinte, uma coisa difícil, inclusive. Ele pegava temas complexos e tratava com uma facilidade, numa linguagem que qualquer pessoa tinha acesso, poderia ler, né? Até hoje, você pega as obras dele e você vê isso. E você vê o amor do Padre Júlio com as pessoas. Você percebe uma atitude pastoral dele. Ele bate mais fortemente em relação aos líderes protestantes. Mas com relação ao povo, ele está sempre atenuando, ele está sempre, né, dizendo, olha, por ignorância, porque estão presos diante desse discurso, desse falso ensino. Então, assim, você percebe uma atitude muito pastoral dele. Apesar de ter sido um grande apologista, mas ele tinha esse cuidado no trato com o povo. Ele não era uma pessoa, ele não negociava, obviamente, como um grande apologista, a verdade, mas isso também não significava que ele era duro demais. Ele era um pastor, na verdade, né? Ele era muito amado, muito querido, na verdade. Me parece que ele tinha até dificuldade de locomoção, porque por onde ele andava, as pessoas queriam atravessar de uma rua para outra, que ele se juntavam, né? Um grupo de pessoas para poder acompanhá-lo. Então, ele tinha essa virtude também, de pegar temas complexos, teológicos, e transformar numa linguagem acessível para as pessoas lerem, né? E por isso, talvez do sucesso dele na ocasião, a ponta da própria editora Voz dizer que ele era o autor mais lido naquele período, porque ele tinha essa facilidade. E é gostoso de ler, porque você ri também com ele, porque ele era irônico, ele tem umas ironias, né? Eu e Alessandro, em nossas resenhas acerca do livro Luz das Trevas, a gente se diverte um bocado, a gente começa a rir, que parece que a gente está vivenciando aquela situação, sabe? Começa a rir com as ironias também do Padre Júlio. Então, a questão dele colocar isso na linguagem popular, vários livros dele trazem esse título, né? Alta Teologia Popularizada, a contemplação sobrenatural dele, né? Um tratado prático. Então, assim, ele tem, de fato, essa qualidade, essa característica de escrever de modo popular.
com relação a ser uma pessoa bem paternal também, acessível, as crianças o chamavam de vovozinho, é um título que ele gostava muito. Uma vez, eu sei que está já caminhando para o fim, mas eu tenho isso aqui eu quero deixar bem na íntegra mesmo, né? Ler na íntegra. Uma vez o bispo chamado Dom Salomão, da Igreja Católica Livre do Brasil, mandou para ele uma foto com os seguintes dizeres: ao meu filho dileto Padre Júlio Maria, envio minha bênção salomonal, concedendo 500 dias de indulgência, com a condição de não atacar minha santa, augusta e episcopal pessoa. Ele já se coloca assim com medo, porque ele conhecia o Padre Júlio Maria. Eu sabia que ia levar. Aí o Padre Júlio recebe a fotinha lá do bispo, aí termina o almoço, ele levanta, aí leu em voz alta, um tom meio irônico, né, para o pessoal, e aí começou a rir. Olha aqui, um falso bispo, né, pedindo que eu não, me inscrevendo, né, falando que vai me conceder 500 dias de indulgência, nem católico ele é, e querendo que eu não o ataque. É evidente que ele vai receber uma resposta à altura dele. E uma vez, isso aqui eu gostaria de deixar também, em 1930 foi um período muito complicado para o Padre Júlio também, inúmeras perseguições, a maçonaria que queria construir uma loja no pé da matriz, aí começou toda a problemática com os maçons, tentaram matar ele várias vezes, deram um tiro dentro da matriz, os capangas acharam que o pessoal ia correr da matriz, sabe o que o povo fez? O povo correu para o altar, foi proteger o Padre Júlio Maria, se morre ele, morre todo mundo. Tentaram assassiná-lo várias vezes, né? Ele se levantava algumas noites para ver, ouvia alguns barulhos no lado interno do seminário, caía com dor no peito, depois ele falava que era Nossa Senhora que não deixava sair, e ele tinha pessoas também que o defendiam, né? No norte, por exemplo, o Canosa, outras pessoas também, salvou o Padre Júlio de vários acontecimentos, e no norte ele teve uma cura de uma irmã da congregação dele, a irmã Celeste, que ficou apenas 2 anos na congregação, morreu, ele caiu do cavalo, ficou com a perna durante mais de um ano ferida, o médico falou que ia ter que amputar, ele fez o quê? Ele fez uma novena, a irmã Celeste, e ficou curado no último dia, né? Pelos frutos conhecereis a árvore, não é assim? Então, pelo fruto, que é a irmã Celeste, a gente conhece a árvore, que é o Padre Júlio. Então, em 1930, o negócio ficou tão denso, a perseguição, essas coisas, em Maio-Mirim, que o desafio dos protestantes chegou num tal nível que teve uma noite que vieram 4 protestantes. E ele fala assim, aí ele escreveu para esses protestantes, ele chama de manada pastoresca. Se acreditais no que pregais e sois ministros e pastores, vinde à luz do dia e aceitai uma conferência pública com o vigário, para que a discussão saia à luz verdadeira. Por que não aceitais? Porque sois ou covardes, ou hipócritas, ou ignorantes. Mostrai-vos em público, ó pastores. Sois 4, eu irei só. Mostrai a vossa sabedoria ou a vossa ignorância. Eu desejo mostrar em público a verdade e o erro. Vinde, pois, aceitar o meu desafio. O povo não há de linchar-vos, como merecem apóstolos e renegadores da fé. Até perdi aqui. Renegadores da fé de seus pais e baixos exploradores da ignorância alheia. Mas escutará a discussão com calma, porque o povo de Maio-Mirim é um povo educado e ordeiro. Apenas o vencido dentre nós receberá a vaia que merecer. Se eu for vencido, aceito desde já a vaia sem protestar. Era assim, ele convidava o pessoal, os protestantes, para debate, mas era muito carinhoso. Via 2 seminaristas muito juntos, ele falava que ia pegar a estola para celebrar o casamento dos 2, via 2 seminaristas lá brigando, botava um na porta de um lado e um do outro para ficar limpando uma cara do outro. Ele era, como os santos, são alegres também. Veja, e para encerrar, ele fundou 2 congregações, não é isso? Aí em Maio-Mirim.
tá, 1928, no mesmo ano. Veja, ele funda o jornal e funda os Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. E no ano seguinte, 1929, as Irmãs Sacramentinas, que era para cuidar da educação, etc, etc. Né? O Elivelton, e ele vem a falecer num acidente de carro. Eu não sei se era um seminarista, eu não sei. É um motorista, não era ele que estava dirigindo. No carro, me parece, estava o padre Júlio, o motorista, não sei se uma ou duas irmãs da congregação. E aí estava chovendo, e aí ele perde o controle do carro, o carro capota, assim, apenas o padre Júlio fica preso nas ferragens, não é isso? E ele diz uma frase interessante, né? Eu acho que ele diz: a missão cumprida, e parece que reconhece que não vai sair dali vivo. Ele vem a falecer, e aí no dia 24 de dezembro de 1944, pronto, no dia 24 de dezembro, novamente, marca a vida do padre Júlio. E, por fim, eu gostaria de tratar sobre alguns milagres que são atribuídos. Existe um processo já de beatificação, já está no Vaticano, porque o processo já foi diocesano, já foi concluído. Houve até uma festa no dia 13 de maio de 2017, a diocese fez uma festa, porque ali estava se encerrando o processo diocesano em relação à beatificação do padre Júlio. E é interessante que o dia 13 de maio também me é uma data muito cara, porque há alguns aspectos interessantes, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima e dia de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, da congregação dele. Exatamente. Né? Quer dizer, então me parece que agora o padre Júlio se encontra no Vaticano. E espero que logo mais... As virtudes heróicas dele já foram reconhecidas. Sim, tanto que ele é servo de Deus, é isso? E aí ele ainda não está ainda nos candelabros da igreja, mas já é cultuado nos altares dos nossos corações. E fazendo filhos, né? Quem imaginaria? Eu hoje me sinto, ainda que eu não queira, mas eu digo logo, o Senhor é meu pai espiritual. E espero em Deus também, uma coisa que eu tenho que colocar no coração, você também já manifestou isso, que nós pudéssemos ter o Padre Júlio como sendo o patrono desse trabalho, né? do apologético, desses apostolados que trabalham com a apologética católica. Porque acho que não tem figura para melhor representar e ser patrono dos apologistas católicos do que o Padre Júlio, na verdade. Ô Ranieri, você falou da morte dele, de fato ele morreu dia 24 de dezembro de 1944, mas poucos meses antes, ele já manifestou à congregação que tinha um desejo de realizar 1 ano de retiro em preparação para a morte. Né? Aí logo em seguida já veio a morte dele e ficou sendo velado durante 5 dias. É engraçado, o segundo bispo de Caratinga, Dom Lara, quando foi visitar a mãe Umirim, né? Primeiro tinham caluniado o padre Júlio contra ele, contra Dom Lara, para Dom Lara, né? Aí ele já foi como que um pé atrás. Mas quando ele chegou lá, que ele viu aquela vida eucarística, ele falou: o dedo de Deus está aqui. É a paróquia, depois São João del Rei, mais eucarística que eu já conheci. De inquisidor, eu me tornei defensor do padre Júlio Maria de Lombardi. Olha que maravilha. A fama de santidade dele era tamanha do padre Júlio em Mamirim, que os protestantes, o padre Demerval, o saudoso padre Demerval, que conviveu com ele durante 6, 7 anos, diz aqui nessa obra aqui, História de Mamirim, que os protestantes, depois da morte do padre Júlio, sentiam falta do padre Júlio. Isso, enquanto ele vivia, os protestantes tinham que viver a sua doutrina, a sua crença de forma mais serena, séria, porque o padre Júlio cobrava, não é? E os protestantes sentiam falta dele. E você tem que encerrar aí, mas me permite ainda recordar um fato da devoção mariana dele. O padre Júlio conta que ele carregava sempre com ele uma pena, né, um lápis e um pedaço de papel. E lá no norte, nordeste, ele cansou seja de barco, seja no lombo de um burro, ele escrevia sobre Nossa Senhora. Ele fala, enquanto o pessoal no barco ficava conversando, fumando, eu ali escrevia
as minhas ideias, os meus conceitos sobre Nossa Senhora. E foi essa fidelidade à Mãe de Deus que me fez preservar minha castidade e todo o meu zelo religioso, mesmo estando em meio aos indígenas completamente nuas. Olha só. Que exemplo, viu? Elivelton, em nome do nosso presidente, o Alessandro Lima, e todos os demais membros do Apostolado Veritatis Splendor, nós agradecemos o seu tempo que você disponibilizou para estar conosco nesse bate-papo. Você esclareceu muita coisa. Aprendi bastante, pode ter certeza. Mesmo a gente tendo conversado algumas vezes antes, mas você guardou muita informação boa agora aqui para esse nosso bate-papo. E eu queria concluir também com uma estrofe, me parece que fizeram um hinozinho para o Padre Júlio, que diz assim: Padre Júlio Maria de Lombardi, é chegado o momento de glória. O teu nome para sempre é de ser relembrado na história. E me parece que está acontecendo mesmo, né? Quer dizer, essa canção aqui, ela começa a realmente ser materializada, porque a gente percebe as editoras e as pessoas interessadas em conhecer o Padre Júlio, de repente começam a ver publicações em páginas do Facebook sobre o Padre Júlio. E eu disse, rapaz, que maravilha, né? Quer dizer, que coisa boa. Ninguém mal falava no Padre Júlio, e de repente começa agora a explodir. Isso é tudo obra, isso com certeza ele está muito feliz em poder fazer novos filhos espirituais, ele começa a ser reconhecido, relembrado. E isso assim, para a gente que lê as obras dele, que tem trabalhado a nível do conhecimento dos livros, do conteúdo dos livros do Padre Júlio, para a gente é uma alegria. Para mim, especialmente, eu fico assim, bastante feliz. Então, meu irmão, muito obrigado. Eu agradeço a todos que estiveram conosco durante essa 1 hora e quase 10 minutos. Passa rápido demais, né? Conversa boa é aquela conversa que passa muito rápida. E aí, assim, num longo tempo, quer dizer, 1 hora, mas parece que tem apenas aqui 30 minutos. Então, muito obrigado, Elivelton. Deus lhe abençoe grandemente. Nós rezamos e pedimos a Deus que você venha se tornar também à altura de um sacerdote, como foi o Padre Júlio, com esse grande amor ao povo, com esse grande amor a Nossa Senhora, esse grande amor à Eucaristia, mantendo uma vida exemplar, sendo aquele que realmente é aquele que cura as almas, aquela pessoa que está à disposição dos fiéis, do povo de Deus, para apacentar esse grande rebanho do Senhor. Tá certo, meu irmão? Muito obrigado. Eu quero agradecer também minhas últimas palavras, agradeço novamente, relembro aqui a frase do Padre Pascoal Rangel, que foi sacramentino, ele dizia que a morte do Padre Júlio Maria não é um desaparecimento, mas sim uma epifania, e está acontecendo como você está dizendo, Ana Lígia escrevendo, vocês fazendo resenha, eu no meu singelo e discreto apostolado, e deixar para vocês aquilo que o Padre Júlio dizia, né? Aquele que viu ou quem vê Nossa Senhora não tem medo de nada, Nossa Senhora prometeu a ele, né? Ser fiel à devoção mariana, não precisa ter medo de nada. Ele ensinava extremamente isso, né? Era o que ele queria, escrever e falar sobre Nossa Senhora. No final da vida ele falava, vou deixar um pouco as polêmicas e quero escrever sobre Nossa Senhora. Né? Então, assim, agradeço e finalizo com a frase que está estampada no meu Facebook, né? Se você me permite ainda. Eu coloquei lá, parafraseando o outro servo de Deus, que é Dom Futonchim. Eu digo assim, que confiante espero ouvir, no dia do meu julgamento, estas palavras. Ouvi Padre Júlio Maria de Lombardi falar de ti. Que maravilha. Ok, meu irmão. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado.